Olá, minhas estrelas, como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que tudo ótimo. Meus amores, vamos hoje tirar aquela leiturinha para saber como é que está o seu relacionamento? Será que ele te procura nas próximas 48 horas? Vamos lá, vamos ver como é que você está em relação a essa situação, tá? Esse relacionamento que você está aí. Relacionamento novo, um relacionamento que está dando início a uma caminhada, você não sabe o que ainda esperar, você não sabe ainda como fazer, o que vai acontecer. Você até quer que esse relacionamento ele flua, mas não depende só de você, né? Toda relação ela tem dois lados. Então assim, você quer fazer acontecer. Vamos ver como é que você tá nesse relacionamento, tá? Emana aqui para mim todo pensamento bom, todo pensamento que você quer para essa relação, até porque eu particularmente acredito que ninguém entra num relacionamento amoroso a fim de que ele não dê certo, a fim de que ele não dê frutos. Então, assim, vamos verificar até para que a gente veja também se você pode fazer planos com essa situação. Então, a primeira carta que aparece para a gente hoje é a carta da temperança. Essa carta fala do plano mental, onde você e o seu parceiro, vocês estão numa situação. Qual é a situação que vocês estão hoje? Ela já vem me falando aqui que você precisa fazer algumas mudanças, tá? Na sua forma de pensar, tá bom? É um plano mental. Então, assim, você precisa fazer algumas mudanças. Talvez você esteja cobrando demais, você não sabe como é que as coisas ainda estão, então você precisa ficar mais e cobrar ser menos, e cobrar da pessoa também, né? Já falar do cara, aqui no Rio de Janeiro a gente fala cara, tá? Então você precisa cobrar menos desse relacionamento para que ele dê certo, tá? O seu parceiro, ele está no momento de calmaria, ele está no momento onde ele tem pensado bastante no relacionamento, porém ainda não tomou uma decisão. Coisas de homem, realmente, né? Homem tem aí uma questão de pensar. Às vezes a pessoa acha, às vezes a mulher que está no relacionamento, ela acha, ou não necessariamente a mulher, né? Mas você, consulente, que está aqui comigo, às vezes a gente acha que o parceiro, por ele estar um pouco distante, é que ele não está afim, que ele não quer se envolver, ou que ele não está querendo que aquele relacionamento ali aconteça. E você quer mais. Então você precisa acalmar a sua mente e mudar. Porque se você não fizer essa mudança, você não vai ter um relacionamento proveitoso. Talvez não traga para dentro da relação de vocês algo interessante. A temperança vem na forma mental porque ele está precisando ter um pouco mais de calmaria. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, porém, ele ainda não tomou a decisão de estar em pleno desenvolvimento com você. Então, assim, a morte, ela quando aparece aqui num relacionamento, ela vem pedindo para você. A forma que você está agindo hoje perante essa relação não é o ideal. Então, você precisa mudar comportamento, mudar um jeito de agir, mudar a forma de cobrança, a forma que você está nesse relacionamento, para que o novo venha. A gente não fala da morte seja uma finalização, não. Nem um término também não. A gente fala que a morte, quando ela aparece num jogo, é que a gente precisa fazer algumas alterações. E quando ela aparece, essas alterações só a gente mesmo pode fazer. Então, assim, não vai ser as coisas dentro do relacionamento de vocês. Seja um pouco... Na verdade, vem dizer que o relacionamento, nesse momento, talvez, você não esteja muito bem com a relação, tá? Você tem que conseguir evoluir seu pensamento. É um momento que você precisa
trocar, mudar a forma de agir perante vocês dois. É uma carta que ela está ligada ao renascimento. Talvez você mudando a forma de você pensar, mudando a forma de você agir com ele, vai trazer algum renascimento, talvez o fogo da paixão. Ela tem tudo aquilo que faz bem para vocês dois. Os dois estarão em ascensão. E essa ascensão não é só no amor, também vai ser no espiritual. Tá? É uma fase cheia de possibilidades e positividade. Só que você precisa mudar. Você precisa mudar a forma de agir. Então, o que faz eu entender que quando é o pensamento dele em relação a isso, é justamente nessa parte que você está cobrando, você está exigindo, conhecê-lo, precisa te conhecer mais, saber exatamente se é aquilo que é o que ele quer. Ele está no momento que ele precisa controlar um pouco mais a própria vida. Talvez ele esteja passando por instabilidades. Que como é um relacionamento novo, um relacionamento que está desenvolvendo agora, ele não pode, ele não pode e talvez não queira assumir algo assim tão explícito. Ele está gostando do relacionamento, ele está envolvido com você, mas ele precisa combinar um pouco. Ele precisa de um equilíbrio, ele precisa equilibrar tanto a vida romântica dele, que é o que ele está vivendo, talvez com você, e a vida sexual, que talvez não seja com você. Talvez outras pessoas envolvidas, e ele, nesse momento, ele precisa aceitar, precisa mudar o que está acontecendo para te assumir de forma inteiriça, tá? Precisa equilibrar essa relação com você. Ele sabe onde é o limite dele. Ele está voltado para dentro para que ele possa trazer no pensamento dele o que ele realmente quer, tá? Ele tem que entender o que ele quer nesse relacionamento, porque para ele, estar por estar não está valendo, tá? Quando a gente vai para o lado afetivo, a gente vê que você gosta, você quer estar, você, devido a essa situação que está passando aqui, devido à situação da morte, quando a morte ela vem, aparece pra gente, e vem um carro dizendo como é que está meu sentimento em relação a isso, você tem um caminho na sua frente, é um caminho bom, é um caminho certo, mas você precisa fazer mudanças. Você precisa mudar o seu jeito de agir. Vamos para o lado. Qual é o lado que eu tenho que mudar? Se hoje você é muito ciumenta, muito controladora e arruma problemas, briga, confusão por tudo, que a gente sabe que tem pessoas que são assim, você precisa mudar esse seu jeito. Se você quer que o relacionamento dê certo, talvez seja isso que esteja fazendo ele pensar. Talvez seja isso que esteja fazendo ele não querer muito decidir de forma muito rápida o que ele vai assumir com você, tá? Você sabe o que você quer, você tem a direção certa, é um relacionamento que você quer fazer dar certo, é um relacionamento onde você sabe o caminho que você precisa seguir, só que você precisa fazer essa mudança. O seu sentimento nesse relacionamento ele é um sentimento talvez verdadeiro, é um caminho onde que você está bastante grato por ele estar acontecendo, você tem pensamentos muito positivos para o amor. É um período que, se você conseguir fazer essa mudança da morte, onde a morte pede para você se renovar, renascer, você tem tudo para ter um relacionamento positivo, tá? Ele traz uma situação de vitória. Essa carta, o carro, ela diz que você terá triunfos, tá? Até no caso de ansiedade, você quer que ele tome uma decisão logo. Só que, e o legal é que essa positividade, essa ansiedade, na verdade, ela é positiva, tá?
E ela pode transformar esse relacionamento, no que você sente por ele, uma determinação. Você está intensamente envolvida, você tem um sentimento forte, tá? E essa relação, se você conseguir transmutar a situação da morte para a situação do carro, você vai conseguir um relacionamento legal. Porque ele já passou por diversas situações. Ele pode ser uma pessoa até um pouco mais velha que você, tá? Talvez por idade, mas não necessariamente na idade. Talvez ele tenha um pensamento. Ele já passou por tanta coisa na vida dele que ele quer algo diferente. Ele não quer mais o mesmo. Ele não quer mais do mesmo, porque ele está cansado. Talvez ele já tenha passado por diversas situações em que tirou a felicidade ou a alegria de estar numa relação. Então essas cartas, quando elas aparecem no relacionamento que a gente fala de você e fala dele, você, consulente que está aqui ouvindo, é claro que essa leitura é uma leitura geral, é uma leitura que não vai bater para todos que estão aqui. Pegue somente aquilo que falar com o seu coração. Se você chegar nessa leitura, não foi à toa, não pense que foi à toa. Talvez esteja aqui uma passagem, uma frase ou algo que vá consegue enxergar por onde. Então, quando uma terceira pessoa ela chega e fala, olha, fulana, você está passando por essa situação porque você tem um comportamento assim, você pensa dessa forma, tenta fazer diferente. Você veio numa caminhada de relacionamentos que não dão certo e você não consegue entender o porquê. E muitas vezes nós, consulentes, ou nós, seres humanos, acreditamos sempre que o problema está no outro. A gente nunca, ou a maioria das vezes, a gente não enxerga, a gente não olha para si. A gente enxerga que o outro tem problema, mas nem sempre o outro tem problema. Até na forma que você pede o relacionamento, talvez você não peça de forma... Não existe a forma correta, mas talvez você não peça da forma que você está vivendo o momento da sua vida. Então, a gente para pensar no seguinte: estou num relacionamento que eu estou dando o que eu quero ter. Se você estiver dando aquilo que você deseja para você, o relacionamento tende a caminhar de uma forma legal, tá? Mas se você não estiver fazendo isso, não espere que isso venha para você. A gente só recebe aquilo que... Se a gente dá amor, a gente vai receber amor. Se a gente dá paixão, a gente vai receber paixão. Se a gente dá carinho, a gente recebe carinho. E o contrário não existe. Ou melhor, talvez exista por um período, mas isso não... De verdade, uma hora, a troca, quando ela não... Ah, eu já ouvi assim pessoas falarem, mas todo relacionamento não dá para ser 100% equilibrado, 50-50. Às vezes, acontece de estar 70-30, 60-40, mas quando há essa desproporcionalidade, tende a pesar, tende a ficar complicado. Se for por um curto período, talvez quem esteja com você seja um pouco mais flexível e essa pessoa ela vai conseguir entender aquele teu momento. Mas se durar muito tempo, isso não vai ser legal. Isso não vai ser legal para você. Então, se você está passando aqui nesse momento de morte, aonde ele pede dentro desse relacionamento que você precisa mudar comportamentos, e esses seus comportamentos estão fazendo com que a pessoa que está com você pense, analise, ela quer que o relacionamento aconteça. Ela já sabe o que ela quer da vida dela, porque ela já passou por N situações. Você também. Talvez você já tenha passado por muitas coisas dentro de relacionamentos, e você está cansado. E até, quem sabe, já tão cansado de não acreditar que um amor exista de verdade.
que um relacionamento possa dar certo. Que a sua vida hoje, você já passou por tanta coisa que você não acredita. Mas talvez você esteja passando por tantas coisas porque o seu comportamento, consulente, o seu comportamento, ele vai dar a diretriz do relacionamento. Então, se você é uma pessoa que é possessiva, é ciumenta, é controladora, ou não seja nada disso, você precisa mudar. Talvez a pessoa que esteja com você está cansada de pessoas que cobrem muito, relacionamentos abusivos, pessoa que não quer o tempo todo ser controlada, onde você está, com quem você está falando, o que você está fazendo. Porque talvez ele já tenha vindo de relacionamentos assim, aonde ele, o outro, o meu parceiro, não é aqui a gente está falando de relacionamentos, mas entendam, meus amores, entendam, minhas estrelas, por favor. Não estou falando de mulher para homem para mulher. Não. Aqui é uma relação onde você se enquadra nesse caminho, onde você precisa fazer mudanças, você sabe o que você quer, porém você, infelizmente, como você ainda não conseguiu entender o que fazer para você mudar, você está deixando as coisas acontecerem. Só que você está deixando as coisas acontecerem pensando muito. Quem sabe até você já percebeu o que está trazendo de problemas para o relacionamento, ou quais são as características que você tem, que você não vai mudar no momento de pendurado. E esse momento ele precisa ser alterado. Ele precisa ser alterado para que essas duas coisas aqui aconteçam. Você tem que deixar de ser pendurado, deixar de ter essa atitude, porque aqui você tem as suas pernas atadas, mas os seus braços estão soltos, a sua mente está solta. Então, o que você pode fazer para mudar? Você primeiro começa pela cabeça, primeiro começa com o sentimento. Primeiro você pensa, primeiro você visualiza. É como se fosse a lei da atração. Não sei se vocês conhecem a carta mágica. Eu já usei e comigo deu muito certo no meu relacionamento. É uma experiência muito legal, na qual eu peguei uma folha e escrevi ali todas as características que eu queria num relacionamento. Todas as características que eu queria na pessoa com a que eu queria me relacionar. Todos os detalhes. Vou ser bem sincera para vocês que a única coisa que eu não escrevi foi questão de defeitos, que todos nós temos, todos nós, sem exceção. E hoje, dentro do relacionamento em que eu vivo, eu chamo de efeitos colaterais. Então, assim, é um momento em que você pode fazer essa carta para o universo. Se você está sozinho, se você parou aqui nessa leitura e você acha, não é para mim, mas você ouviu isso, é muito interessante. E às vezes essa carta, quando eu fiz essa carta para um relacionamento perfeito, para encontrar alguém especial, eu fiz muito pensando em mim mesma. Por quê? Todas as características que eu queria no relacionamento, eu só poderia ter e achar numa pessoa se eu enxergasse isso em mim. Se eu entendesse que aquilo existia, mas a partir de mim. Então, o meu eu me permitiu enxergar. Poxa, eu quero isso, então eu tenho que ser isso. Tá? Então, fica uma dica aí para vocês. Dá uma olhadinha aí no YouTube, ensina bastante. Essa técnica é uma técnica da carta mágica. Quem carrega muito essa técnica é Beth Russo. Ela fala sobre, e ela ensina maravilhosamente bem. Eu aprendi com ela. Então, eu te indico, tá, meus amores? Esse cara aqui que você está se relacionando é uma pessoa que está... Ela quer se relacionar, mas ela quer se relacionar com uma pessoa com segurança. Ela não quer mais se relacionar com uma pessoa insegura. Ela traz toda a tradição de um relacionamento. Ela traz toda aquela coisa que é mais moral, mais cívica de um relacionamento. É tudo que... Talvez essa pessoa ela não aceite traição, ela não aceite mentira, ela não aceite situações onde ela fica desconfortável
seja em casa, seja na rua, seja por gestos, seja por palavras. E ela tá no momento em que você... Esse relacionamento aqui, aparentemente, ele tá falando pra gente que essa pessoa, ela sabe o que ela quer. Você também sabe. Só que o seu comportamento, ele não tá dizendo isso. Você sabe o que quer, mas na prática você não tá colocando em prática. E quando o pendurado ele vem justamente para fazer um somatório aqui dessa situação, já sabe o que você pode mudar, já sabe o que talvez traga ali de diferente se você fizer mudanças. Mas do mesmo você já tem. Então você precisa só fazer essa mudança acontecer, porque se você continuar nessa estagnação, nessa situação de eu não sei o que fazer, ele não quer, ou ele está indeciso, ou colocando o peso em cima do outro, você está enxergando que existe um enfraquecimento. Só que tem o seguinte, o outro já falou para você que está ruim, o outro falou para você que não quer mais. Talvez ele não tenha falado isso, mas como a gente cria na nossa mente pensamentos que infelizmente são talvez até negativos, e esses pensamentos, quando eles ficam corriqueiros na nossa mente, ele faz aquela coisa. A morte é um momento. Ela fala que você precisa analisar o que é importante para você, o que é importante para vocês dois, tá? E tudo que agregar aqui em relação ao amor e cumplicidade ao casal vai ser benéfico para a relação. Então você precisa, traz ele para perto, conversa. A conversa é a melhor opção para essa situação aqui, tá? É melhor você mudando o seu modo de ser, o caminho que você quer, você já tem, você já sabe o que você quer, e você precisa o relacionamento depende só dele, não, depende de você. Conversa, traz para vocês dois a relação, o que está acontecendo. Talvez você até precise de uma ajuda. Eu preciso fazer para que a gente fique bem, para que você se entregue mais nessa relação. Talvez você não utilize nem essa palavra, porque fica meio que estar bem com você. E não é isso que eu tenho certeza que você quer. Você quer a pessoa por inteiro. Você quer a pessoa que esteja com você porque ela quer estar com você. Mas dessa forma aqui, ela não quer estar. Então, se você mudar, você vai conseguir. Porque quem finaliza pra gente, o conjunto dessas cartas traz pra gente aqui que o futuro do casal. Qual será o futuro do casal? Nada mais, nada menos que o mundo. Quando o mundo ele aparece num jogo de amor, ele não tem o que